Se você pudesse ouvir o som mais constante da sua vida, qual seria? Não me refiro a ruídos externos, mas àquele fluxo contínuo que preenche o seu interior. Aquela voz que nunca para. A que analisa, a que julga, a que planeja o que ainda não aconteceu e se lamenta pelo que já se foi. Essa é a atividade mais comum e, ao mesmo tempo, a mais silenciosa. Uma que não faz barulho físico, não exige esforço muscular e raramente é percebida como um problema. Mas, sem que você saiba, ela consome uma parte significativa da sua energia vital, distorcendo a sua percepção e te desconectando da sua própria essência. Talvez você já tenha sentido essa fadiga mental ao final do dia, mesmo sem ter feito nada fisicamente exaustivo. Ou a dificuldade de estar realmente presente, de ouvir o que uma pessoa diz sem que a sua mente já esteja em outro lugar. Há uma sensação de descompasso, como se você estivesse em um ciclo sem fim, buscando algo que nunca alcança. Isso não é fraqueza. É o resultado de um campo energético sobrecarregado, fragmentado pelo ruído constante do pensamento. Existe uma solução, e ela não está em lutar contra sua mente. Está em um tipo de conscientização. Uma que não busca o controle, mas o espaço. Perceber que você é mais do que a sua mente. Que existe uma parte de você que observa. E quando essa parte assume o seu lugar, o ruído começa a se dissolver. A energia que era consumida pelo excesso de pensamento se torna disponível, e a sua vibração começa a se alinhar com a clareza e o fluxo que você tanto busca. Essa é a nossa jornada hoje. Uma imersão no silêncio que revela tudo. Se essa introdução tocou você, convido você a embarcar nessa jornada comigo. Inscreva-se no canal para que possamos continuar essa exploração juntos. O pensamento é uma das funções mais básicas da mente, mas você já se perguntou o que ele realmente é? À primeira vista, parece uma sequência de ideias, imagens, palavras ou projeções. Na realidade, ele é um padrão. Um padrão que se repete, não por escolha direta, mas por hábito. Eles não são criados. Eles vêm de registros, de memórias, de antigas interpretações. E o mais surpreendente é que essa repetição acontece o tempo todo. A sua mente foi treinada para funcionar como um sistema de vigilância constante. Ela analisa, compara, julga e prevê. E faz isso mesmo quando não há uma ameaça real, nenhum problema para resolver. A atividade continua por puro hábito, por um condicionamento profundo que raramente é questionado. Esse movimento automático da mente cria um ambiente interno onde o pensamento não é mais uma ferramenta, mas um fluxo ininterrupto de ruído. E quanto mais contínuo esse ruído se torna, mais ele começa a ser confundido com a sua própria percepção. Muitas vezes, torna-se impossível distinguir o pensamento da realidade. O que você realmente percebe é uma interpretação mental, uma imagem distorcida por aquilo que já foi vivido, pelo que é temido ou pelo que é esperado. E é aqui que a interferência energética começa. Porque esse ruído, longe de ser inofensivo, emite uma vibração constante que começa a afetar o campo de energia ao seu redor. Toda atividade mental tem uma frequência, e essa frequência influencia como a energia flui através do seu corpo, do seu campo e da sua interação com o mundo. Pensamentos rápidos criam campos instáveis. Pensamentos repetitivos geram campos densos. E pensamentos negativos fragmentam a estrutura do campo. Quanto mais intensa a atividade mental, menos espaço há para a percepção, a intuição e os estados superiores de presença. Mesmo pensamentos aparentemente neutros, como tarefas diárias, preocupações de rotina ou reflexões simples, quando repetidos em excesso, criam uma sobrecarga de informação vibracional que impede o seu campo de permanecer em harmonia. Não se trata de eliminar o pensamento, nem de julgá-lo. Trata-se de compreender o papel que ele desempenha. Porque quando o pensamento não é mais usado conscientemente, ele começa a usar a pessoa que o carrega. E a mente, nesse estado, não observa. Apenas reage. Ela antecipa, responde, recupera dados antigos e os projeta no agora. E esse padrão é tão antigo, tão familiar, que raramente é questionado. Mas só porque é familiar, não significa que seja natural. E só porque parece inevitável, não significa que precise continuar. A repetição mental não é um reflexo do presente, mas do passado. E é exatamente por isso que o pensamento excessivo não apenas atrasa o seu crescimento pessoal, ele te desconecta da experiência real. Porque quando a sua mente está muito ocupada interpretando o que está acontecendo, ela não pode estar verdadeiramente presente no que está acontecendo. E como resultado, o seu campo vibracional não se alinha com o agora.
Ele ressoa com fragmentos do que já foi vivido. E isso torna instável, reativo e bloqueado. É impossível acessar a clareza interior quando seu espaço interno está saturado de ruído. E é por isso que o primeiro passo para restaurar a sua energia não é pensar diferente. É perceber o quanto você está pensando sem perceber. Quando isso se torna visível, o processo de reorganização começa. O campo de energia vem antes das palavras, antes dos pensamentos e até mesmo antes da ação. Ele é dinâmico e influencia diretamente como nos sentimos, como percebemos o ambiente ao nosso redor e como os eventos parecem se desenrolar em nossas vidas. Na maioria das tradições espirituais, esse campo é visto como uma extensão vibracional da sua consciência. E embora não possa ser medido com instrumentos comuns, ele pode ser percebido diretamente por aqueles que desenvolvem sensibilidade. O campo de energia carrega informações, e essas informações não vêm apenas do corpo físico, mas também da mente, das emoções e, principalmente, da qualidade dos estados internos que se repetem ao longo do tempo. Cada pessoa emite uma frequência. Essa frequência não é fixa. Ela muda, se ajusta, se intensifica ou se enfraquece dependendo do que acontece internamente. E é exatamente aí que o pensamento começa a desempenhar um papel decisivo. O campo não responde apenas ao que é vivido. Ele responde, acima de tudo, ao que é mantido dentro da mente, ao que é pensado com frequência, ao que é reproduzido internamente, ao que não é liberado. Pensamentos recorrentes agem como pequenos transmissores de sinais. Assim, quanto mais o mesmo conteúdo mental é repetido, mais esse conteúdo se solidifica como um padrão energético, e quanto mais sólido esse padrão se torna, mais ele molda as experiências que se manifestam na sua realidade. É por isso que certas situações se repetem. É por isso que mesmo depois de mudar de ambiente ou de rotina, algumas sensações continuam a voltar, porque o seu campo não é alimentado apenas pelo que você faz, mas pelo que você sustenta internamente com mais consistência. E os pensamentos, especialmente aqueles inconscientes, repetitivos e reativos, carregam mais peso vibracional do que imaginamos. O pensamento constante atua como uma espécie de bloqueio sutil. Ele interfere no fluxo do seu campo, cria ruído nas percepções mais sensíveis e começa a atrair experiências que ressoam com a vibração que ele emite. Um campo sobrecarregado com pensamentos compulsivos tende a se tornar denso, fragmentado e instável. Essa instabilidade não é visível, mas pode ser sentida. Ela se manifesta como irritação sem causa aparente, falta de foco, sensações confusas ou uma espécie de desconexão entre o que se busca e o que se vivencia. Em estados mais harmoniosos, o campo flui. Há uma sensação de leveza, de clareza e de coerência entre intenção e realidade. Mas quando há excesso de pensamento, esse fluxo é substituído pela resistência, como se algo estivesse sempre bloqueando a experiência. A qualidade da energia que emitimos impacta diretamente os tipos de situações, pessoas e caminhos com os quais entramos em contato. E essa qualidade está profundamente ligada à forma como lidamos com os nossos próprios pensamentos. Pensamentos rápidos, desorganizados ou carregados de tensão criam interferência, não apenas interna, mas externa também. A sua energia se torna reativa e o seu campo perde coerência e, com isso, perde também a capacidade de atrair experiências alinhadas. Uma das principais causas do pensamento excessivo não reside no conteúdo da mente, mas na sua identificação com ele. O problema não é ter pensamentos. É acreditar que esses pensamentos são quem você é. Essa é a raiz da sobrecarga interna. Porque a sua mente não apenas pensa. Ela se confunde com o que pensa. A maioria das pessoas nunca percebeu que existe uma diferença entre o que pensamos e o que somos. Quando um pensamento surge, ele é automaticamente assumido como verdadeiro, necessário, parte de uma identidade fixa. E a partir daí, um ciclo se forma. O pensamento gera uma emoção. A emoção reforça o pensamento. E o seu campo de energia responde a esse padrão como se fosse a realidade. Mas o pensamento não é identidade. É apenas um conteúdo que passa, se repete e se modifica. A consciência que observa os pensamentos, por outro lado, é estável. E é justamente essa capacidade de observação que rompe o ciclo de identificação. Sem esse espaço de observação, a mente assume o controle da experiência. Se um pensamento de insegurança surge, ele não é apenas visto. Ele é vivido como se fosse a verdade. Se uma dúvida aparece, ela não é questionada, apenas sentida como um aviso. E isso se torna o campo dominante. Afinal, a vibração responde ao conteúdo,
não há realidade objetiva. Essa identificação é sutil, mas poderosa. Ela constrói uma camada onde tudo que passa pela mente é absorvido como parte do eu. E com isso, o seu campo de energia começa a vibrar de forma reativa, não baseada na consciência, mas baseada na narrativa mental que está sendo reproduzida naquele momento. Quantos dos seus pensamentos você realmente acredita que surgem do momento presente? E quantos são apenas reflexos do que já foi vivido ou do que você teme que possa acontecer? O campo energético não distingue entre o que é presente e o que é memória. Ele responde ao que está ativo. E se o que está ativo são pensamentos automáticos, condicionados e inconscientes, então essa é a vibração que se torna dominante. É por isso que a presença é tão importante para quebrar o ciclo. É preciso reconhecer que os pensamentos existem, mas que também existe alguém que os observa. Esse alguém não precisa reagir. Ele simplesmente percebe. E é essa percepção que começa a dissolver a estrutura rígida do pensamento como identidade. Quando a consciência assume a posição de observador, a mente perde poder. Os pensamentos não desaparecem, mas se tornam mais leves, menos urgentes, menos verdadeiros. Quando os pensamentos não são observados, expressos ou compreendidos, eles permanecem ativos, não no campo consciente, mas no campo energético. O pensamento não termina quando ele surge. Ele deixa uma marca. E quando repetida com frequência, essa marca se torna um padrão. Esse padrão, por sua vez, começa a operar de forma automática, influenciando o estado vibracional mesmo quando o conteúdo não está mais conscientemente presente. É assim que se forma a acumulação mental. Pensamentos recorrentes alimentados por interpretações inconscientes e experiências passadas se fixam como estruturas vibracionais sutis e essas estruturas permanecem ativas até que sejam vistas. Muitas vezes, o que parece um peso emocional, uma resistência ou uma instabilidade interna, é o efeito direto de pensamentos antigos ainda vivos no seu campo energético. E na maioria das vezes, esses pensamentos nem sequer foram criados intencionalmente. Muitos deles são herdados, absorvidos ou até mesmo copiados. São formas-pensamento que vêm de narrativas familiares, de condicionamentos sociais, de experiências da infância, ou até mesmo do coletivo ao redor. Isso significa que nem todo pensamento que você carrega foi escolhido. Mas se ele se repete dentro de você, ele molda o seu campo. E se ele molda o seu campo, ele também molda a forma como você experiencia a realidade. Um campo sobrecarregado por pensamentos acumulados tende a vibrar de forma fragmentada, densa e repetitiva. E, como consequência, atrai situações que espelham essa densidade. É por isso que é comum sentir-se preso nos mesmos ciclos, mesmo depois de tentar mudar comportamentos ou ambientes. A mente tenta resolver esses padrões com mais pensamento, buscando explicações, justificativas e estratégias. Mas a acumulação mental não se dissolve através do esforço cognitivo. Ela se dissolve através da consciência. Quando um pensamento é observado com clareza e sem julgamento, ele perde força. E quando ele perde força, ele começa a se soltar do campo. É a falta de envolvimento que desfaz a fixação. É por isso que a prática não é eliminar pensamentos. É interromper o impulso de se perder neles. Porque quanto mais uma narrativa mental é alimentada, mais ela se fixa energeticamente. O que está no campo só perde força quando não é mais abastecido. E o primeiro passo para que isso aconteça é perceber o que está sendo sustentado e o quanto disso foi carregado por hábito, por repetição ou simplesmente porque nunca foi questionado. Para reorganizar o seu campo, é preciso reconhecer o que está ocupando espaço. E para reconhecê-lo, é preciso observar, porque só o que você está disposto a ver se torna visível. Um dos maiores equívocos no caminho da reorganização interna é acreditar que o objetivo é parar de pensar. Essa ideia, por si só, já cria tensão. Porque quanto mais alguém tenta não pensar, mais se prende no esforço de controlar o que acontece dentro da mente. E o controle, neste caso, não leva à liberdade. Leva ao conflito. O pensamento não precisa ser interrompido à força. Ele simplesmente precisa deixar de ser o centro da experiência. Quando falamos em silenciar a mente, não estamos falando sobre fazer a mente desaparecer. O que buscamos não é a ausência total de pensamento, mas a criação de um espaço onde os pensamentos podem surgir sem assumir o controle. É uma mudança interna. Sair do lugar de quem está emaranhado no conteúdo da mente, para o lugar de quem observa esse conteúdo sem se perder nele. A questão aqui não é parar o movimento, mas mudar a sua relação com ele.
Quando essa relação muda, a sua experiência interna se transforma. O pensamento ainda existe, mas não preenche mais todo o espaço. Ele não define o momento. Ele simplesmente passa, como qualquer outro fenômeno. O silêncio interior se manifesta quando há uma mudança radical na forma como o pensamento é experienciado. O que acalma a mente não é a tentativa de suprimir o conteúdo mental, mas a capacidade de reconhecer o pensamento como um fenômeno temporário. Quando esse reconhecimento se estabiliza, o pensamento não cria mais atrito interno e o seu campo de energia para de responder como se todo o conteúdo mental fosse uma ameaça ou um chamado imediato à ação. Nesse estado, o envolvimento emocional com os pensamentos começa a se dissolver. A mente continua a funcionar, mas não exige mais a sua atenção constante. O ruído perde a urgência e o impulso de reagir enfraquece. E nesse espaço de não envolvimento, surge a capacidade de simplesmente perceber. E perceber sem reagir é o que te liberta energeticamente. Esse tipo de silêncio acontece naturalmente quando a consciência é suficiente para interromper o ciclo de identificação. Porque o que sustenta o ruído é o hábito de seguir cada pensamento como se ele tivesse um valor absoluto. E o que o dissolve é a observação clara, direta, sem esforço. Essa liberação interna não é apenas psicológica. É uma mudança de frequência. O seu campo energético responde imediatamente quando o sistema para de operar no modo reativo. A energia começa a fluir novamente. As áreas de tensão começam a se soltar. O seu sistema nervoso desacelera e a sua consciência, libertada do excesso de ruído, pode finalmente ocupar o espaço que estava sendo monopolizado pela mente. É nesse espaço ocupado pela consciência, onde não há conflito, excesso ou resistência, que o estado que muitos conhecem como fluxo emerge. Fluxo é o que acontece quando não há atrito entre quem você é, o que você está fazendo e o momento presente. É quando o movimento interno e o movimento externo entram em sincronia sem esforço consciente, sem análise constante, sem interrupção mental. É uma fusão natural entre ação e percepção, onde tudo flui com leveza e direção. Ao contrário do que muitos acreditam, o estado de fluxo não depende de uma atividade específica. Ele pode surgir em qualquer situação em que a mente pare de interferir e a sua consciência assuma a liderança. O que todas essas experiências têm em comum é a liberação do controle mental. Afinal, o fluxo não vem do controle. Ele vem da entrega consciente ao que está acontecendo, sem a fragmentação produzida pelo pensamento excessivo. Energeticamente, esse estado é altamente coerente, fazendo com que o seu campo vibracional se reorganize naturalmente, sem esforço. A energia flui mais livremente. Há mais vitalidade, mais clareza e uma expansão da percepção da realidade. O que antes parecia pesado ou preso, começa a se mover. A sua intuição se torna mais acessível. As sincronicidades se tornam mais frequentes. E a experiência de ser se torna mais leve. Não porque os pensamentos cessaram por completo, mas porque eles não ocupam mais todo o espaço interior. No estado de fluxo, a mente continua trabalhando, mas não como ruído. Ela funciona como um suporte. Pensamentos surgem, mas não interrompem. As decisões são tomadas, mas não exigem esforço. O seu corpo responde de forma inteligente. O tempo parece desacelerar. E a sensação é de estar exatamente onde você deveria estar, sem precisar justificar ou questionar. Esse alinhamento surge quando seu campo está suficientemente limpo para permitir que a energia siga seu curso natural. E para que isso aconteça, o pensamento excessivo precisa ser colocado em seu devido lugar. Este é o ponto onde o seu campo para de reagir aos padrões de pensamento e começa a responder à sua consciência. E é nesse estado mais coerente que se torna possível acessar níveis mais elevados de percepção e clareza. Mas para sustentar essa vibração consistente, é preciso mais do que momentos ocasionais de presença. Requer um compromisso com a sua própria frequência. O que sustenta essa nova frequência não é o ambiente, nem o resultado de algo que se conquista no futuro. Ela se fortalece pela forma como cada momento é habitado. E a base para isso é sempre a mesma: a maneira como você responde ao seu próprio movimento mental. Observar não é pensar sobre o pensamento. Não se trata de racionalizar a mente ou de construir explicações em torno dela. Observar é um ato direto, neutro e presente. Ele envolve ver o pensamento surgir, e em vez de segui-lo ou resistir a ele, permitir que ele exista sem transformá-lo em ação, reação ou identificação. Esse tipo de observação cria um espaço interno real que pode ser sentido. Um alívio sutil,
como se algo dentro de você se expandisse suavemente. A consciência, quando não absorvida pelos pensamentos, começa a agir como uma espécie de estabilizador vibracional. É como se o seu campo, antes reativo, pudesse finalmente entrar em coerência, não pela força, mas pela ausência de conflito. Criar esse espaço requer intenção e continuidade. É uma prática diária, silenciosa, muitas vezes imperceptível externamente, mas extremamente poderosa em seus efeitos internos. Cada momento de observação consciente reduz o poder dos padrões mentais automáticos. E à medida que essa prática se torna consistente, o seu sistema nervoso responde, o seu corpo relaxa, a sua percepção se expande e o seu campo começa a refletir uma frequência diferente. Para isso, não é preciso abandonar a vida cotidiana ou adotar rituais complexos. O essencial não está na prática em si, mas na qualidade da atenção. Meditar por alguns minutos, caminhar com presença total, respirar conscientemente enquanto observa os pensamentos. Todas essas são formas de cultivar esse estado interior. Mas nenhuma técnica é mais poderosa do que o simples ato de parar, observar e escolher. Porque sempre há uma escolha. A escolha de permanecer dentro do fluxo mental ou de se reposicionar como observador. A escolha de alimentar um pensamento ou deixá-lo passar. A escolha entre reagir como de costume ou perceber o impulso antes que ele se torne ação. Essas pequenas escolhas, repetidas com consciência, mudam a frequência básica da sua experiência. Elas não mudam apenas o que você sente, elas mudam o que você emite. E o seu campo de energia começa a se adaptar a essa nova informação. O que antes era automático se torna opcional. O que era inquestionável começa a ser visto com mais clareza. E quanto mais clara sua percepção, mais claro seu campo se torna. A presença deixa de ser um esforço e começa a se tornar um estado natural. E é justamente nesse estado mais espaçoso e coerente que uma frequência diferente daquela sustentada pelos antigos padrões mentais surge. A coerência de que falamos aqui não é apenas um conceito energético. Ela é uma qualidade notável na forma como sua vida flui. Situações começam a se alinhar com mais facilidade. A comunicação se torna mais clara. As decisões exigem menos esforço. Há uma espécie de ordem que se estabelece precisamente porque a frequência interna não está mais em conflito. Esse novo estado não se baseia na eliminação de pensamentos, mas na dissolução da luta contra eles. E quando a luta termina, a energia que antes era usada para controlar, resistir ou suprimir se torna disponível novamente. Essa liberação energética por si só já é suficiente para mudar sua vibração. O seu corpo fica mais leve. A sua respiração se ajusta naturalmente. A sua intuição fica mais aguçada. E o seu campo começa a funcionar como deveria, receptivo, estável, conectado. É comum que nessa fase surjam insights espontâneos, não como respostas que se buscava, mas como percepções naturais que emergem do silêncio. Isso acontece porque o espaço criado pela observação permite que outras camadas da sua consciência se expressem. Camadas que estavam escondidas sob o ruído mental e que agora encontram um campo pronto para revelá-las. Essa nova frequência não precisa ser forçada. Ela surge como um reflexo da qualidade de presença que se instala quando a mente não dita mais o ritmo da experiência. A necessidade de controle dá lugar à confiança. A ansiedade sobre o futuro se dissolve na clareza do agora. E com essa estabilidade interna, a sua realidade externa tende a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque a vibração com a qual você interage mudou. O mais importante é entender que essa nova frequência não depende de um estado emocional específico. Você não precisa se sentir positivo o tempo todo. O que sustenta a coerência vibracional é a clareza. A capacidade de perceber os movimentos internos sem se perder neles. Quando há clareza, mesmo as emoções desafiadoras não perturbam o seu campo. Elas passam. Elas são reconhecidas, processadas e liberadas. E esse é o processo que permite que a energia continue a fluir sem se cristalizar em padrões reativos. O campo, quando livre da luta com a mente, se torna um reflexo mais puro da sua consciência. Ele deixa de ecoar padrões antigos e começa a expressar algo mais alinhado com a inteligência do presente. E quando essa vibração se estabiliza, a experiência da sua realidade se transforma, não como um evento místico, mas como a consequência direta de uma profunda reorganização interna. É a partir dessa base vibracional mais estável que se torna possível viver com mais clareza, mais fluxo e mais integridade. Mas essa estabilidade não se sustenta sozinha. Ela precisa de cuidado,
de atenção e de um tipo específico de responsabilidade. A responsabilidade de manter o seu campo limpo, observável e aberto ao que está vivo no agora. Viver nesse alinhamento não significa ter controle total sobre o que você pensa ou sente. Significa simplesmente saber onde permanecer. E permanecer na consciência que observa é o que mantém a sua energia organizada. Porque os pensamentos virão, as emoções se moverão, os impulsos surgirão. Mas a consciência que vê tudo isso não precisa ser arrastada. Ela é o seu ponto de estabilidade, o lugar de onde a vida pode ser vivido sem distorção. No final, a transformação não está em mudar a mente. Está em não dar mais a ela um poder que ela nunca precisou ter. E quando esse lugar silencioso começar a ser reconhecido como o ponto mais estável da sua experiência, tudo ao seu redor começa a se reorganizar, não por acaso, mas porque agora, finalmente, há espaço suficiente para que isso aconteça. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e a se inscrever em nosso canal para que mais pessoas possam se beneficiar desta mensagem. Compartilhe este vídeo com quem você acha que precisa ouvir. Deixe nos comentários a frase: "Eu sou o espaço que observa o pensamento." Obrigado por assistir e por se juntar a mim. Mantenha-se presente, e até breve.